Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Essa raça é uma raça do demônio. Deus criou o homem e a mulher, não o homossexual. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Pega assim, o seu filho de 12 anos, leva para o homossexualismo, vai chegar lá, leva pra balada lá, pra aquelas baladas gay, é droga, é só uma coisa, só sacanagem. Só. Não tem nenhuma coisa que presta não. Eu não vi até hoje nenhuma coisa vindo que presta dos homossexuais. Coisa de viado que eles estão fazendo. Porque é lei de Deus, cara. Não nasceu Adão e Ivo, não, nasceu Adão e Eva. Então eles pregavam todo um ritual, não só de discriminação e de ódio, mas também de extermínio dessas pessoas. É uma coisa que vai contra a natureza, vai contra Deus, vai contra a família, vai contra tudo. Tá errado. O sentimento homossexual é um sentimento aprendido. A pessoa é levada a esta situação. Alguma coisa em sua vida aconteceu. Eles são intolerantes, não aceitam críticas. Se somos todos iguais, com os mesmos direitos, eu também tenho que ter o direito de não querer um funcionário homossexual na minha empresa, se for da minha vontade. Se um pastor ou um padre fizer críticas num sermão à prática homossexual, 2 a 5 anos de cadeia. O direito que a babá tem de se manifestar da orientação sexual dela como lésbica, eu tenho como mãe de não querer na minha casa para ser babá das minhas filhas. Me dá licença? Isso é um absurdo, isso é um atentado ao Estado de Direito Democrático, um atentado à democracia, um atentado à Constituição brasileira. Eu vou ter que manter a babá na minha casa, cuidando das minhas meninas, e sabe Deus se ela não vai, inclusive, cometer a pedofilia com elas. Eu não vou poder fazer nada. O que falta para nós brasileiros é exatamente uma atitude, porque a liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Como é que você descobriu? Eu não sei exatamente como eu descobri, mas eu percebi. Ele, criança, eu já sabia que tinha algo diferente. Percepção. Eu não tive percepção da homossexualidade da Thaís. Isabela, desde pequena, eu já sentia alguma coisa. Eu não sabia rotular, né, o que era. Mas a Isabela não obedecia aos estereótipos. Então, toda mãe enxerga. Não, eu não enxerguei. Eu não vi. Então, ela não brincava de boneca, ela não gostava de boneca. Ela nunca teve um bebezinho, porque ela nunca quis ter um bebezinho. Ela gostava de jogos, ela gostava de outras atividades, que não aquelas que a sociedade diz que são atividades de menina. Então, ela realmente não gostava de boneca, ela não gostava de vestido. Eu nunca gostei de vestido, nunca gostei de saia, embora gostasse de boneca quando criança, e, no entanto, sou heterossexual. Então, isso para mim nunca chamou atenção. E o gosto dele por coisas diferentes das crianças da idade dele, né? Ele sempre gostou muito de arte. Ela foi uma menina que nunca gostou de vestido, ela sempre estava que nem um homenzinho, na realidade. A afinidade que ele tinha com as meninas, as brincadeiras, isso se evidenciou na adolescência. Ele brincava com caminhões de madeira que o pai trazia, mas sempre o pai, como muitas vezes carregava milho, o pai trazia umas bonecas de milho. E José Ricardo transformava essas bonecas de milho em bonecas mesmo. Botava fitinha, montava roupinha. Bem novinho, eu descobri que alguma coisa era diferente. Eu tenho 5 filhos, 2 filhos homens e 3 mulheres. E um dele é um gay, né, homossexual. Deixei a infância dele se desenvolver naturalmente, como qualquer outra criança. Eu comecei a perceber de garotinho, menina de uns 6, 7 anos. Eu tenho mais 3 filhos, então você nota a diferença do comportamento, né? É a maneira de se prostar, de se expressar, o jeito de andar, o jeito de dançar, os desenhos que ele fazia, sabe? Não sei te explicar realmente isso, você nota a diferença do comportamento, né? E ele era criança, eu não ia falar com uma criança de 4 anos, sabe? Era homossexual. Uma coisa normal,
Não deu para mim falar, é isso, porque para mim foi normal. A partir da idade que ela deixou de querer usar vestido, ela simplesmente deixou de querer usar vestido e pronto, para mim isso não foi um problema. Então, e descobrindo assim meu filho no percurso de toda a vida dele, né, de criança, na entrada da adolescência, confirmou. Eu acho que a homossexualidade é um jeito de ser. Ser. Simples assim. Posso começar? Pode. Eu acho que nunca foi fácil pra mim. Bom, acho que eu me percebi gay muito novinho. Muito. Acho que com 5, 6 anos, quer dizer, não é gay exatamente, né? Eu percebi que tinha atração por meninos, né? Então, assim, quando você é criança, você sente que você já é diferente. Meu pai e minha mãe sempre falavam que eu era diferente dos meus outros irmãos. Assim, eu era mais quieto, mais calmo, eu não gostava de muita atividade, eu era louco com a Xuxa. Eu tinha algo diferente, embora eu não soubesse que era a homossexualidade, que era ser gay. Eles já sabiam que eu era diferente. Tanto que eles até me levaram para um psicólogo uma vez para ver o que tinha de errado comigo. O psicólogo falou que era normal, que eu era só uma criança mais quieta. Não deu um diagnóstico falando, não, seu filho é homossexual. Mas minha mãe falou que sempre soube, meu pai também sempre soube, só que aquela coisa, eles tentam se enganar, que nem eu tentei me enganar por muito tempo. Na verdade, a gente meio que nasce e já sabe quando é gay, né? As outras crianças percebem que você é diferente, então tem aquele certo bullying de falar alguma coisa pra você. A bichinha, não sei o quê, por que você é assim, sabe? Eu sempre vivi nesse mundo meio que feminino. E pelo fato de eu ser assim e não saber exatamente o que era, como que eu era, eu tinha um certo medo. Eu sempre soube, é uma coisa que a gente tenta se enganar, né? Lógico, com a sociedade, com o que acontece, a gente tenta fugir do fato de ser gay. Mas geralmente o grupo que eu sempre brincava eram mais de meninas. Sempre me encantei com bonecas. Primeiro, eu tinha uma atração muito grande, assim, por todo mundo. Assim, todo mundo não, todas as pessoas do mesmo sexo que eu, todos os homens. Eu cresci gay. Cresci mesmo, eu sempre preferi coisas mais... Eu cresci muito afeminado. Os meninos tudo queriam ser o He-Man. Eu adorava ser a She-Ra. E quando eu tinha por volta dos 11 anos de idade, acho que da mesma forma que eu não tinha com quem conversar, ela chegou para conversar comigo e me contou que ela era muito amiga de uma menina e que elas tinham se gostado de uma forma muito diferente e que elas tinham dado um beijo, né? Naquela época, pra mim, eu não sei se é porque era minha irmã que estava me contando, mas eu vi como uma coisa muito normal, uma amizade muito normal. E talvez porque eu pensasse nisso também, porque eu já tinha, eu sentia uma certa atração, eu achava garotos bonitos. Minha mãe foi mãe solteira, ela tinha 18 anos, e aí minha mãe acabou casando com um primo, que é meu paizão, me adotou, meu pai é adotivo. Eu era uma criança muito sensível, muito delicada. E pro meu pai, isso era, acho que difícil. Pra minha mãe também era, mas pro meu pai acho que era mais difícil. Além de não ser um filho biológico, eu ainda tinha esse defeito. A sensação de ser gay, ela não existia de uma forma tão explícita quando da minha infância. Eu sempre soube que eu era. O gay nasce gay. No meu entender, nasce assim. A orientação sexual, para mim, ela vem muito bem definida. Como a cor dos olhos, dos cabelos, assim a orientação sexual. Mas certamente uma dose de sofrimento houve. Isso aí é porque tem muito tempo já, então a minha memória não é tão boa, mas... Eu venho de uma família
muito simples, de uma família muito humilde, pai e mãe analfabetos, sabe? A minha mãe nunca permitiu o preconceito. A gente tem um vizinho, né? E a filha dele, ela é casada. E aí eu lembro que a gente estava lá brincando, e ela tinha filhos também. E eles estavam comentando a meu respeito. E aí comentando, não, você não... Mas vem cá, você é gay? Você não é? Eu lembro que eu nem sabia direito o que era gay. Aquelas brincadeiras de médico. Ela começou a falar umas merda pra mim, meio que ofensivo, sabe? O Johnny falava que não era. E ele tá aí, né? Ele é um gaysão. Mas e você? Eu falei, não sou não. Mas eu nem sabia que eu era. Foi a primeira vez que alguém me afrontou. Tipo assim, você tá falando... Que eu falei, tá, eu tô mentindo. Eu sou igual o Johnny. Sabe assim, caiu meio que a ficha, assim. Aí dali pra frente eu comecei meio que brigar comigo. Tá, mas o povo não quer que eu seja assim. Ah, porque fulaninho brinca de boneca. O Gabriel, quando ele fez 2 anos, ele me pediu de presente o fogão com panelinha. Claro, a gente tinha um restaurante. O pai dele vivia na cozinha, cozinhando. Ele queria um fogão com panelinha também. Lógico, e eu comprei um fogão com panelinha. Ele só ficou bravo porque ele achava que o fogão ia funcionar e o fogão não funcionava. Morar no interior de Pernambuco, para mim sempre já era um desafio, né? Quando eu me dei conta de que era diferente dos demais meninos da escola, a minha dificuldade era de estar no mesmo espaço e de não poder fazer as mesmas coisas. O meu irmão, ele sempre evitava, né, quando eu era menor. E meu pai me fez sair de casa, porque ele falou que eu estava muito dentro de casa. Você tem que sair, você tem que brincar na rua. E eu não queria. E que eu não gostava das mesmas coisas, não tinha afinidade nenhuma com os meninos da rua. Nenhuma mesmo. Eu fui. Quando eu cheguei na rodinha, a primeira coisa que meu irmão fez foi balançar a cabeça, assim, e... Tipo assim, que porra que você tá fazendo aqui? Então daí eu já senti aquela coisa, eu não tô sendo, sabe, aceito nesse grupo, principalmente pelo meu irmão. Cara, se eu for pra casa, eu vou levar uma surra do meu pai. Então, aquela coisa, né? O que você faz? Eu sentia que tinha um conflito na sexualidade, na identidade dele, de gênero. Eu achava que tinha uma coisa assim, o que eu sou? Pouquíssimos amigos homens. Os amigos homens, eu sentia que eles sofriam um certo bullying na escola com os meninos. Então, ele andava muito com as meninas. Ótimo aluno, estudiosíssimo e queridíssimo pelas professoras, pelas meninas. Então, era uma série de coisas que eu percebia e à medida que ele foi crescendo, que ele foi entrando na adolescência, aí a coisa foi ficando mais difícil para ele. Cheguei em casa, correndo, me tranquei no quarto, falei, não vou falar nada, vou fazer de conta que eu não tô nem aqui. Aí meu irmão veio para casa e falou pro meu pai, falou que não queria mesmo que eu fosse mais no meio do grupo deles lá, não sei o que era. E meu pai veio tirar satisfação comigo, né? Não tinha feito nada, só fui num grupo e não abri nem minha boca. Então isso, assim, pra mim foi muito doloroso. E o fato do meu pai brigar comigo por causa disso foi pior ainda, sabe, assim, eu me senti mal, não sei o que eu fiz. Era difícil porque eu me esforçava o tempo inteiro para estar no meio de todos, mas sentia uma rejeição. E eu queria entender por que eu era diferente. Eu era um menino, sei lá, 4, 5 anos. Eu incomodava. Na escola, os outros meninos não me queriam por perto. Eu era estranho. É uma questão muito complicada dentro das escolas, porque a maioria dos professores e das professoras, eles não sabem como lidar com essa questão. Por exemplo, na escola, a criança chega e quer brincar de boneca. O professor vai deixar brincar de boneca. Por que não brincar de boneca? Aí, quando ele chega em casa, ele vai e fala que a professora deixou ele brincar de boneca. Aí, algumas famílias vão ficar super bravas por como assim meu filho brincando de boneca? Você entende? É uma questão muito complexa, porque é lá na educação. Não existe isso, brinquedo de menino, brinquedo de menina, porque é por aí que a coisa começa. A homofobia, ela começa por aí. E aí dentro de casa você não consegue, na verdade, discutir isso com seu pai, com sua mãe. E na escola muito menos, né? Na escola é o pior ambiente para se discutir isso. Uma das causas de grande evasão escolar é o preconceito. Muitas vezes ele sofre preconceito do próprio professor, além dos colegas.
E ele chegou, não queria ir para a escola, não queria ir para a escola. E eu, mas o que aconteceu? Ele nunca me contou o que foi exatamente que aconteceu. Eu era gay, né? Eu era um viadinho da turma. Muitas vezes eu cheguei na escola e escutei chamá-lo de mulherzinha. O lugar mais difícil, mais hostil para o meu filho foi a escola. E aí eu me isolava. Ele era bem pequenininho, 5 anos, que era do pequenininho, estava no jardim, né? As primeiras séries iniciais, que não é nem alfabetização ainda. Ele disse que tinha 2 professoras rindo muito. Ficou olhando para as professoras rindo, que ele achou que elas riam tanto, né? Criança tem essa curiosidade. Aí, de repente, uma falou, tá vendo? Eu falei, com certeza ele vai ser gay. Ele disse que ele passou o tempo todinho na escola com medo. Desde da época de ensino fundamental, de 5ª ou 8ª série, sempre tinha os garotos que faziam brincadeiras, piadinhas. Muitos meninos empurravam eles, cuspia e escarrava. A gente escarra o quê, gente? O que não presta. Quando ele estava no ginásio, que eu fui uma vez na escola e percebi a brincadeira dos meninos com ele, chamando ele de gay, eu chamei a atenção. O que o professor fazia? Aí foi que eu descobri que a escola não é nada preparada. Para, sabe? Mandar uma pessoa parar não é educação, né? Você tem que explicar, olha, a questão da diversidade, você respeitar a diferença, sabe? E isso não foi feito. E o Fernando sofreu muito, e a gente também. Porque a escola, ele tinha que estar na escola. Como é que eu ia tirá-lo da escola? Aí ele fez supletivo. E tudo melhorou depois que ele saiu da escola. A gente está falando, eu acho, de afetos e desejos. Afetos e desejos, ponto. E isso independe de um rótulo. E, portanto, não tem nada a ver com educação. Eu conversando com uma pessoa, porque estava lá greve, puxei assim, o assunto, aí preparei, como é que vocês estão trabalhando a questão do homossexual na escola e tudo. Uai, quando a gente percebe que ele não está sendo bem aceito e que está correndo risco, a gente chama os pais e conversa com eles até para eles mudarem de escola. O Fernando mudou de escola muitas vezes. Ele foi expulso por ser homossexual. Então, assim, é foda. E era isso que me fazia cada dia mais me esconder e mentir para mim mesmo. Ela não conscientizava as crianças a respeito da diversidade. E o que ela fazia? Ela ignorava. Ninguém está pronto para falar desse assunto. Então, eu acho que ele sofre muito. Aquele é um ambiente em que o sofrimento é muito grande para os homossexuais. Então você estuda muito, você é o amigo da professora, você é aquilo. E então, de certa forma, isso você faz, você vira um nerdzinho, né? Na escola eu era isso, era quieto. Eu comecei a desconfiar. Mas uma desconfiança porque ela não tinha namorado, foi para 7, para 8, as outras meninas tudo já com brincadeiras com os meninos, tudo, e ela na dela, sempre comigo. Bom, como todo adolescente, né, é aquela avalanche de emoções. Sua família te mostra que ser homossexual é errado, que o certo é um homem com uma mulher com um homem. Então você mesmo fica confuso, você mesmo fica naquele processo de se aceitar mesmo. E aí você meio que fica com vergonha quando você descobre que você quer o outro. Então eu descobri por volta de 12 anos. Me lembro que eu, com todo cuidado, fiz uma carta na terceira pessoa para mandar para ele, para que ele não soubesse se ele era um homem ou uma mulher que estava escrevendo a carta, né? E ele então mandou que uma pessoa perguntasse para mim se tinha sido eu que havia escrito aquela carta, porque ele achava que só eu poderia ter escrito aquela carta para ele. Durante a adolescência, assim, sempre conheci meninas, fiquei com meninas, mas nunca era aquilo que eu queria. Tinha aí um mistério ainda para mim mesmo a respeito da homossexualidade. Na verdade, eu acho até que eu não definia com essa palavra. E assim, por volta dos 16, 17 anos, que eu me dei conta de que eu era homossexual e que eu me aceitei mesmo. Mas até então, digamos que eu tentei, talvez mudar ou talvez não acreditar na minha realidade. Porque pra mim já era aquilo, mas eu não queria acreditar nisso. Você se sente culpado pra caramba, pra falar a verdade, assim, por uma coisa que você nem sabe o que é. Porque assim, eu queria ter certeza, sabe? Eu queria assim, tirar todas as dúvidas pra saber se eu sou realmente isso, se eu nasci mesmo assim. Olha, eu tinha uns 19 anos quando eu tive a primeira experiência com outro homem. Quando criança, fez parte da minha infância algumas experiências com pessoas próximas. Mas o primeiro contato mesmo eu tinha mais ou menos 19 anos. E eu fiquei 3 anos
sem contato nenhum, em função daquela primeira experiência. Foi horrível. Foi horrível. Você se sente uma desgraça, você se sente assim, culpado. E aí, 3 anos depois, eu passei a frequentar lugares e conhecer pessoas de uma forma bem assim discreta, com muito preconceito na época. E o gay, ele vive na marginalidade. A partir do momento que ele não pode falar, ele não pode ser, ele vive marginal. A sociedade continua vivendo, a novela tá lá, tá tudo acontecendo e você tá ali sempre no papel secundário. Você sempre sabe que você é. Só que eu acho que a culpa é tão grande que você não quer aceitar aquilo, você não quer assumir aquilo. É como se fosse um não você, né? Um outro você, que você vai apresentar agora para aquelas pessoas que viveram com você a vida inteira. Ah, então agora, novo Júlio. Não. Tá, e agora eu encaro isso e falo que eu sou gay pra minha mãe, pro meu pai, pros meus irmãos, que são tão homens, né? Ou eu suicido. Não sei, como é que você chega e fala, né? Assim, eu sou gay. Oi? Não, e aí não tem situação, não tem contexto. Nós ficamos sabendo quando ela tinha 16 anos. Eu amo os meus pais e acho que os meus pais são fantásticos, mas quando eu contei pra eles eu tinha 18 anos. E eles disseram que eles não sabiam. Eu acho que é mentira, sabe? Pra mim sempre foi claro. Ninguém pensa se você é heterossexual ou não. Você descobre sua sexualidade, você chega numa fase de pré-adolescência, tudo que isso começa a pesar na sua vida. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eles começaram a me pressionar, eu não estava bem, tinha alguma coisa errada, e tava, né? E eles começaram a insistir que era droga, e eu, não é droga, não tem nada a ver, não gosto de droga, não curto droga. Mas eles insistiram e eu falei, vocês querem mesmo saber? Eu gosto de meninos, eu não gosto de meninas. Puxa, é claro, eles ficaram muito mal. A sensação é de querer mudar, mas isso é uma luta contra você. Não é uma coisa de vou pensar as minhas opções de vida. Não, eu consigo negar isso e tomar um outro caminho? Onde foi que eu errei, né? O que eu devia ter feito, o que eu podia fazer, o que eu não fiz, o que faltou fazer, né? Onde foi que eu errei? Poxa, o problema é meu. Como que eu vou dar fim nesse problema? Então é meio que assim, vou dar fim em mim, eu sou o problema. Minha mãe ficou muito calada, meu pai chorou muito e disse que se pra mim aquilo estava claro, pra ele não estava. E que se pra mim aquilo era fácil, pra ele não era. E que as coisas iam mudar. Ele trouxe um monte de revista Playboy, queria que a gente visse junto. Mas não é sexo, sabe? Não é sexo. A questão não era o sexo. O sexo era o menos importante. É o menos importante. A questão é o sentimento. Mas quando você tá nessa fase, você fica muito mais sensível à mídia, à opinião das outras pessoas. Parece que, de repente, o seu ouvido descobre que as pessoas falam a respeito de homossexualidade. É sempre uma coisa meio chacota ou uma sensação de distanciamento. É aquela coisa de eles, gays, lá, e nós, héteros, normais, aqui vivendo em sociedade. Eu não ia me esconder, eu não ia fingir que era outra coisa para agradar meus pais. Eu não podia fazer isso comigo e não podia fazer. Eu tenho 5 filhos, sabe? E não programei para ninguém ser igual. É porque ninguém nunca na minha família tinha assim, saído do armário. Eu assim, fui o primeiro nas 2 famílias, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Durante muitos anos eu vivi dentro de uma redoma que eu criei para me proteger. Só quando eu fiz 40 anos é que eu tive vamos dizer assim, a coragem de chegar para as pessoas mais próximas, que são as minhas irmãs e uma prima, e abertamente falar. E uma vez a gente brigou e ela ela falou, porque você tem uma coisa para me falar, e ela tinha falado que eu estava usando drogas, ela tinha falado um monte de coisa. E eu falei, é verdade, eu tenho uma coisa pra te falar. Aí eu fui, escrevi um e-mail pra ela. Sou gay, tá aqui uma série de sites pra senhora olhar, se a senhora quiser. Se já tiver alguma dúvida, vai ler os sites antes. Tipo assim, completamente agressivo, né? Completamente já atacando pra se defender. E aí eu saí do armário com ela assim. Ela respondeu o e-mail. Respondeu, entendi, eu imaginava, não trazia namorada, apesar das meninas que iam em casa.
Então, assim, assumir e ter essa reação positiva, eu não uso a palavra aceitação, porque aceitar é uma permissão, né? É como se eles estivessem permitindo que eu fosse homossexual, e não é isso. Como é que você constrói a relação com as pessoas assim, vivendo escondido? Não tem como. Na verdade, assim, se você tem coragem e autoestima suficiente, você vai e enfrenta. Se não tem, você corre. Porque pra você aquilo é o fim do mundo, né? E na verdade é o começo. Ter a compreensão, o respeito e o carinho dos nossos pais na nossa sociedade é algo muito importante. E talvez eu tinha medo disso, tinha medo de não ser aceito, de olhar na cara dela e, sei lá, não sei. Então a criança já se descobre diferente da maioria muito cedo, e ali começa todo um conflito interno. Quando ele chega com 14, 15 anos, esse jovem está um farrapo. É muito nocivo. E não só do ponto de vista da homossexualidade, mas da própria sexualidade, né? Porque nos impõe uma culpa. Sexo é sujo, sexo é pecado, é falta de vergonha, é safadeza. E aí, quer dizer, daí decorre todo o resto. Eu aceito a sua homossexualidade, mas você não traga ninguém em casa, você se vista de acordo com seu sexo. É outra violação. Quando eu contei pra minha mãe, foi triste, tadinha. Foi uma libertação pra mim. Interior é um inferno, eles fofocam demais da conta. Então, assim, às vezes minha mãe... Meu filho, você é assim, você é gay, porque seu pai falou, que fulano falou. Não, mãe, eu nem... Que isso? Eu estava assim, na minha cabeça, eu nem tinha malícia pra sexo, entendeu? Então, muito menos pra saber o que era gay ou não, então... Todo pai e mãe procura um culpado quando descobre que tem um filho ou filha gay. Eu só lembro que eu falei pra ela que eu era gay, e que eu era daquele jeito, que eu não tinha como mudar. Era irreversível. E que qual que era o próximo passo? Eu tinha que sair de casa? O que é? Eu só queria ser feliz. E é um processo muito sofrido para o jovem, porque, na realidade, ele desde pequeno sabe que veio assim, que é assim, e o pai e a mãe não entendem isso e procuram descobrir onde é que foi, que houve uma influência, que ele se contagiou. E aí foi aquele silêncio, e a gente começou a se falar, tipo, de 8, 7h30 da manhã até 3 horas da tarde. E aí a gente se abraçou, tipo, 3 horas da tarde, não falamos nada. Nada. Minha amiga, minha mãe é o concurso, minha mãe tá acima de tudo, né? Pro pai era bem mais difícil, porque o pai... Bom, não quero falar do pai. Nessa época, eu morava com meu pai, e meu pai é machista e homofóbico. Então, pra mim, eu já não me aceitava isso eu mesmo. Então, lidar com isso na minha família, eu acho que eu fiquei muito apavorada. Eu não fiz opção nenhuma em ser heterossexual. Eu tenho a mais nova, a Tatiana, que é heterossexual. A minha preocupação com ela é a preocupação normal que todo mundo tem com o filho. Com a Thaís é diferente. Por ser lésbica, a preocupação é outra. Ela é maior, porque ela vira alvo. Se meu filho fosse um criminoso, um assassino... Mas o meu filho é um homossexual, gente, não muda nada. E a religião é esse elemento que poda, né? Que enquadra, que controla, que quer controlar os nossos corpos. E isso é muito sério. Meu pai é pastor evangélico. Tive um diretor que ele era evangélico. Então ele falava, e aí ele vinha com a igreja dele, com a Bíblia dele, com o meu homossexualismo, e falava. Mas assim, falava e pregava e tentava, sabe, assim, meio que empurrar a ser bastante preconceituoso. Eu estudava mais. Eu queria superar essa diferença que eu sentia que tinha. Mas queria ser o melhor da turma. Então eu tirava as melhores notas. Mas eu sabia que eu tirava as melhores notas não era porque eu sabia mais, é porque eu me esforçava muito mais.
ficava com medo de sair. Eu saía muito pouco nessa parte da minha vida. Eu ficava muito tempo na internet, em casa e tal, para não deixar transparecer isso. Que havia um conceito de que o que era ser menino na escola, né? Mas não era porque aquilo nos foi ensinado naquele espaço escola. É porque esse código de conduta vinha das famílias, né? Porque eu sempre ouvi falar que os pais te expulsavam de casa, batiam em você, etc., te deixavam de castigo, você nunca mais saía de casa, nunca mais ia à luz do dia. Os meninos tinham que ser mais agressivos e eu não me entendia daquela forma. Ela simplesmente virou pra mim e falou, você gosta de ficar com mulheres? Aí eu falei, gosto. Ela, tá. E pronto, acabou, já era. Aí eu fiquei muito... É só isso? Quando José Ricardo completou os 18 anos, assim, ele usou uma forma muito simples de me contar. Ele não sentou no sofá comigo e contou, não. Ele fez um bilhetinho, depois do almoço, ele fez um bilhetinho, eu estava deitada, ele colocou no meu travesseiro. Eu não chorei, eu não tive revolta, nada. Eu aceitei aquilo como natural, como eu aceitei meus outros 2 filhos héteros. Que você é gay, mas você é meu filho, você é amado por mim. Isso foi o pai dele, a reação do pai dele. Cada filho, né, tem o seu jeito de ser, sua personalidade, mas eu me dou bem, graças a Deus, com todos. Eu acho. Acho que todo mundo tem que aceitar seus filhos como eles são, com muito amor. Filho passa dificuldades do lado de mãe. Passa fome, que a gente sabe que tem, né? Muitas dificuldades, mas o abandono, ele marca para sempre. Esse abandono afetivo. Eu acho que esse não tem cura. Uma mãe que acolhe é uma mãe que ama verdadeiramente. Um tio meu me achava estranho, então assim, ele já se afastava de mim. Com o fato dos meus outros irmãos também, eles tinham mais contato com os outros primos, afinidades, então essas coisas, então os meus outros primos também se afastavam de mim. Então ninguém queria muito contato comigo. Eu só saí desse isolamento quando eu fui embora de casa. Para a maioria dos pais, para a maioria dos irmãos, para a maioria das pessoas, dos avós, a homossexualidade é um motivo de vergonha, é um desvio. Os pais têm dificuldade de entender que durante um tempo na vida, a relação com os pais ela é afetivo-financeira. E na maioria das vezes, depois de um certo momento, ela só é afetiva. Portanto, se você não tiver essa relação afetiva bem resolvida, saudável, positiva, essa relação se perde. Eu lembro com muito carinho, na verdade, dessa situação, porque os meus pais foram fantásticos. A gente sentou na mesa de jantar e ela falou que eu só saía dali enquanto eu contasse o que estava acontecendo. E eu falei pra ela que eu achava que eu gostava de mulheres, que eu tava confusa. Minha mãe é a melhor mãe do mundo. Quando ela nos contou, ela levava já uma vida dupla. Ela estava com 16 anos e ela já tinha um grupo de amigos e amigas à parte da família. E aí, quando ela contou que a gente se aproximou mais e quis conhecer todo mundo e recebemos todo mundo em casa. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor do que você conhecer sua filha verdadeiramente? De repente, era a sensação de ser alguém. É uma questão de agora eu posso me posicionar no mundo, agora eu posso ser quem eu sou de verdade. Sair do armário pros meus pais foi não voltar pra ele nunca mais. Meu pai descobriu, mas eu já sabia que ele sabia, porque meu irmão contou. Meu irmão é muito fofoqueiro. E a reação dele foi totalmente frustrante também. Tá? Ele sentou comigo e falou, eu sou contra totalmente isso, pra mim não é certo, mas eu não quero saber de você se relacionando com ninguém. Se você relacionar algum dia, você não vai me contar, não vai levar ela pra minha casa, porque é a minha família que eu tô tentando proteger. E eu andava muito com uma amiga minha. E aí um dia ele perguntou, essa sua amiga é sapatão? Aí eu falei que era. E ele começou a me bater e falar, você quer virar sapatão também? Você quer virar homem? Blá, blá, blá. Foi, tipo, muito... Por isso que a reação dele meio que me espantou, assim. O maior problema dos pais é não ter com quem conversar. Eles se sentem sozinhos, perdidos, com todas aquelas informações preconceituosas, né? De que você está pagando, de que seu filho é uma aberração. Mas ela pensava nisso, né? Do fato de eu querer me transformar em um travesti, alguma coisa. Eu saí do país com a desculpa de estudar e não foi. Foi mais para sair do armário mesmo, para viver a minha vida. Na minha família não se toca no assunto. É como se isso não existisse. Existe.
né? Eu tô aqui e isso existe. Eu nunca gostei do pensamento masculino, na verdade. Eu tinha muita dificuldade de lidar com os meninos. Sempre tentando depreciar de alguma maneira. Então, eu tinha um diálogo muito difícil. E aí, com as amigas mulheres, as famílias eram um grande problema. Ela vai te agarrar. Ou porque ela vai te influenciar. E você vai ser assim também. Não é opção. Porque quando eu tinha 12, 14 anos que eu descobri que eu era gay, com 14 que eu falei para as pessoas que interessavam que eu era gay, foi opção minha falar. Eu poderia ter ficado no armário a vida toda agindo, né, à escondida. Eu não pude optar, não, eu não vou ser gay. Então, assim, mas eu tive problema sério com meu pai. Meu pai era muito ignorante com todos os filhos, mas ele teve um grande problema comigo. A minha família, assim, apesar de meus irmãos serem muito macho, lida assim usam o extremo da macheza, lidam com gado, com serviço mais másculo mesmo, assim. Eles sempre foram muito respeitosos comigo, sabe? Sempre. Porque eles não queriam levantar a mão pra mim. Porque se levantasse, tinha minha mãe, entendeu? Não era assim que resolvia as coisas. Eu vinha notando um comportamento diferente nela em termos de humor. Ela estava muito nervosa, muito estressada e triste, chorando muito. E comecei a perguntar, filha, e aí, tá acontecendo alguma coisa? Tá com algum problema? Aí até que um dia eu prensei mesmo ela contra a parede e ela falou. E ali eu levei um susto, eu não estava esperando aquilo. Eu tinha até uma dúvida se a Thaís não estaria usando drogas. Pelo comportamento, olho vermelho direto. Então, eu realmente fui pega de surpresa. E a minha preocupação, como eu falei, na hora que ela contou, foi imaginar esse conflito que ela viveu sozinha, sem contar com pai e com mãe. E também o preconceito que ela viria a sofrer na vida. Falei, filha, você sabe que esse é o caminho mais difícil para viver? E ela me respondeu, mãe, se fosse escolha, eu jamais teria escolhido esse caminho. Então, na hora, eu senti muito medo. Muito medo pela minha filha. Um menino lindo, meu filho é super bonito, inteligente pra caramba. E eu dizia, gente, como é que pode? Esse menino lindo tá dentro de casa, não sai. Mas eu nunca cheguei pra ele pra perguntar, porque eu achava uma invasão muito grande. Eu achava que tinha que partir dele. Ele não me contou, assim, ele fez uma carta. Ele escreveu uma carta pra mim, uma carta pro pai e uma carta pra irmã, a mesma carta. Que ele falava assim, que ele já não aguentava mais viver do jeito que ele vivia. Eu achei que ele ia se suicidar. Na hora que eu li a carta, eu falei assim, Flora, corre atrás do seu irmão, pelo amor de Deus. Aí depois eu falei, não, peraí. Aí quando eu fui ver, ele estava me falando que ele era gay. Quando ela revelou aquilo que no fundo eu já sabia, não foi um choque, ou não foi um... né? Eu tive um pouco de receio, muito porque a sociedade na qual a gente está inserida é muito preconceituosa. Não foi exatamente uma conversa assim, sentamos e vamos falar de homossexualidade. Para o meu pai, eu tive necessidade de contar, de dizer, olha, sou homossexual. E a primeira coisa que ele disse é, eu concordo, eu aceito, mas não concordo. Agora, se você é assim, que assim seja, porque não seria seu pai, se te batesse, não seria de seu pai, se te botasse para fora de casa. Ele até brincou, falou, bom, mas você não mora comigo. E ele fez questão de, no final da conversa, claro, houve choro, houve emoção, mas de dizer para mim que eu era o mesmo filho antes daquela conversa, que eu seguia sendo o mesmo filho para ele. E depois a gente não precisou conversar mais nada, não precisou ter mais conversa. Apesar de ter tido problemas demais com meu pai, eu nunca abandonei ele. Eu nunca neguei que aquele era meu pai. A gente ficou 3 meses junto, internado no hospital. Então, assim, foi o período pra gente se conhecer de verdade, se amar de verdade e se despedir. Minha mãe, acho que ela sempre soube. Minha mãe acho que sempre sabe, ela sente. E minha mãe foi uma reação que me surpreendeu bastante, que eu não esperava. Foi muito tranquila. Independente de qualquer coisa, ela falou que me amava, que não ia me julgar por isso, que eu não ia deixar de ser filho dela por causa disso. Agora, em relação a outra parte da minha família, já foi bem difícil.
Hoje eles me respeitam. Não fazem nenhum tipo de comentário. Digamos que eu tenho uma vida mais normal entre a família, né? Já é bem mais tranquilo. E a nossa relação mudou muito. A relação familiar, né? Mudou muito. Mas o medo da homofobia, ele vai existir sempre. Achar que as pessoas cabem em rótulos, cabem em etiquetas. Certa vez na escola, a coordenadora, ela usava uns gorros e tal para ir para a escola. Ela tem um estilo que é muito próprio, que está completamente fora do padrão. Patricinha, bonitinha, de cabelinho esticadinho, com brincões e sandálias de acrílico. E aí ela usava esse gorro e a coordenadora uma vez disse, tira esse gorro, isso não é coisa de menina e tal. E eu lembro que eu fui lá. A minha posição na escola não foi em razão da sexualidade da minha filha, que nem estava esclarecida naquele momento. Era em razão da defesa da liberdade dela se expressar no mundo como ela achava que devia se expressar no mundo. E ela sofria, assim, a homofobia dentro da escola. Que ela chamou o diretor e pediu para que resolvesse a situação. E foi muito bom, porque o diretor, na época, ele aceitou, chamou os professores, enfim, fizeram uma coordenação para que melhorasse a situação dentro do colégio. Na quinta série, meu pai colocou a gente numa escola meio nada a ver, assim. Tava com 11 anos, você vai para uma escola onde tem um monte de adolescente, assim, pré-adolescente. E o meu irmão, como sempre, me recriminando, ele não queria ir para a escola comigo. Ele, sabe, ele olhava para mim, assim, como ele era mais velho, né? Ele olhava para mim, não, se você for para a escola, você vai ser meu irmão, né? Você tem que mudar o jeito de vestir. Então, foi aquela coisa, né? O processo de mudar. Então, assim, eu fui muito pegando Eu vivia na sombra dele, de certa forma. O irmão do Leonan. Então, isso para mim, assim, me ajudou bastante. Então, as pessoas não mexiam comigo. E foi aí que a gente começou até a se aproximar. Meu irmão me falou, você tem que fazer essas coisas. Então, eu comecei a ter mesmo uma vida de um garoto de 11, 12 anos na pré-adolescência. Lógico, de um garoto heterossexual. A maior parte da minha vida, até os 14 mais ou menos, eu não sabia o que era homossexual. E quando eu me descobri homossexual, eu não me aceitava. E por muito tempo eu fiquei guardando isso em mim. Eu não tive uma infância, porque eu não conseguia me relacionar com outras pessoas. Aí eu tive uma adolescência. Lógico que foi uma adolescência heterossexual, mas eu tive uma adolescência. Eu tinha amigos, eu tinha, sabe, eu saía, eu tinha coisas para fazer. Já tinha uma namorada que a gente tinha relacionamento, assim, um relacionamento de fazer sexo quase todo dia. Mas pra mim já não, sabe, não sentia nada. A gente transava, era como uma coisa mecânica, totalmente heterossexual. Mas, de certa forma, você começa a sentir ser humano, né? É bom ter isso. E quando eu descobri a homossexualidade, eu vi que, poxa, eu sempre fui muito diferente. Aquela garota que eu me enturmava não era pra ser amiga dela. Ele levava tudo isso numa brincadeira, né? Mas aí ele começou a se relacionar com outros meninos e eu também já desconfiava, também não dizia nada, não perguntei nada, deixei chegar o momento dele para que ele me contasse. Eu não conseguia encaixar o meu filho, um adolescente carinhoso, afetuoso, né, com aqueles preconceitos de promiscuidade, uma série de preconceitos que a gente conhece, né? Eu parei de falar com meu irmão quando eu estava com 16 anos. Então ele faleceu, eu estava com 18, eu acho 18 isso. E a gente já não conversava mais, já tinha muito tempo. Desde os 11 até os 14, a gente fazia tudo junto. Aos 16 anos ele começou a pegar um caminho mais pesado. Assim, era muita droga, muita coisa. Uma noite a gente estava na casa de um amigo nosso e uma mesa cheia de cocaína, assim, então é coisa de filme mesmo. E eu lembro que ele comentou uma coisa sobre um homossexual que eu não gostei. Falei, nada a ver, deixa o cara cuidar da vida dele. E a reação dele não foi... Ele não foi que me matar, mas ele falou, vou te deixar aleijado, só pra você ficar sofrendo mesmo. Então, assim, acho que assim, o afastamento foi uma coisa até boa, né? Sei lá, pra não ter tido nada pior. Acho que ele poderia ter feito uma coisa pior, sei lá, uma coisa assim, no caso. Sei lá. Nunca se sabe.
primeira agressão que eu sofri e que eu não entendi o que estava acontecendo foi na mudança do ensino fundamental ali da 4ª série para a 5ª série. Tinha o jogo de futebol, eu sempre era o goleiro do jogo de futebol, levava as maiores boladas, assim. Eu fechei os olhos e senti que eu estava apanhando, mas eu não entendia porque eu estava apanhando. E eu acordei e eu tinha apanhado de todos os meninos da turma. Eu não precisava pedir ajuda, dava pra ver que eu precisava de ajuda. Dava pra ver, sabe? Dava pra ver. E eu voltei para casa, mas tinha que voltar em silêncio, porque eu não queria contar para os meus pais que tinha apanhado. Quando uma família não aceita um filho pela orientação sexual dele, eu penso assim, se a minha família não me aceita, quem vai me aceitar? Eu tava andando com uma... era uma namoradinha de adolescência, era uma coisa super inocente ainda. E a gente sentiu uma movimentação muito estranha e, de repente, voaram coisas. E a gente saiu correndo e eram pedras, na verdade, que acabaram batendo na gente. Uma acertou minha orelha, rasgou. Só que a nossa postura lá em casa foi a seguinte: nós estamos juntos. Então eu e seu pai vamos estar com você. E assim foi. Eu tenho muitos amigos que foram abandonados e que são seres solitários, porque nunca conseguiram nem, por exemplo, falar para suas famílias. Quando eles são expulsos de casa, eles ficam sem alternativa. O que vai acontecer com esse menino? Sabe? Ele está ainda com uma personalidade se formando, né? Ele está construindo uma história na vida dele. Tem 14, 15 anos, 16, ele vai fazer o quê? Vai para promiscuidade. E é isso que acontece. Aí o que acontece? Essa sociedade acaba relacionando sempre a homossexualidade a droga, prostituição. Medo de matarem mesmo, igual fizeram com o filho da Eleonora, com o filho da Angélica. Tem gente que joga pedra só porque ela tem realmente características mais masculinas. Quer dizer, isso apavora uma mãe. Foi uma entrada difícil no mundo real. Foram anos de complicação. Chega uma hora que você cria uma casca que você nem liga mais, né? Eu já andava com a identidade no bolso. Porque você entra no banheiro e as pessoas entram numa questão de gênero também. Porque se você não parece mulher, automaticamente alguém tá ali pra te dizer que você não pode estar ali. Não sei, segurança de shopping, era um inferno. Era eu entrar no banheiro, antes de eu chegar no box do banheiro, já tinha alguém gritando, ô, você tá no banheiro errado. Se entrasse com outra menina, então, esquece. E você falava, não, eu tô no banheiro certo, sei ler. Eu entendo de pictogramas, tipo... A violência era muito grande e sair da violência era um processo mais violento ainda. Hoje em dia eu tô na fase de enfrentar, mas eu corri muito já, assim. Enfrentar mesmo, sabe? O cara vai te encher o saco, você vai pra porrada com ele. É isso mesmo, né, viadinho? Então você vai contra, você não é o correto, mas é a mesma moeda. Eu mais apanhei do que bati, mas o que valia era a intenção. Pessoas ruins são pessoas ruins, elas podem ser homossexuais, elas podem ser hétero, elas podem ser, entendeu? Não tem a ver com a orientação sexual. Mas, infelizmente, é isso que a sociedade faz, empurra esses meninos ou essas meninas para o submundo. Tantos jovens saem dos interiores do país para ir para as grandes cidades ou para pelo menos a capital do seu estado para tentar viver o seu amor, para tentar viver sua afetividade, a sua sexualidade. Só que essas pessoas sofrem porque elas sentem a falta desse afeto, desse amor do pai e da mãe. De alguma maneira, não falar a respeito da sua homossexualidade é uma punição. Admiro muito os pais que acolhem tão bem os filhos que contam para eles. Falar disso é uma libertação. É tirar das costas algo que não é seu. O preconceito, ele coloca uma dor na gente, uma culpa, um defeito que não é nosso. Eu já tive a oportunidade de pedir bênção pro meu pai e ele, com a maior ignorância,
cuspir em mim, entendeu? Meu pai não era minha preocupação. Ele nunca foi. Nunca foi. Eu nunca parei, nunca me coloquei no lugar do meu pai, sabe? Eu me colocava no lugar da minha mãe. Essa obrigatoriedade de um mundo heteronormativo, onde só o hétero que é o normal, só o hétero que é o certo, só o hétero que sabe o caminho das pedras, é muito cruel. Inclusive com os próprios héteros, né? Você não precisa nem ser gay para sofrer discriminação. Obviamente os gays sofrem muito mais. E depois, com o tempo, assim, as violências foram ficando mais físicas e eu tive que sair correndo do ônibus uma vez. O ônibus parando, abrindo a porta e eu correndo com gente gritando sapatão atrás. Foi tenso, assim, foi uma das primeiras vezes que eu tive medo de morrer. Por mais que eu soubesse que talvez não morresse, fosse só uma coisa, uma situação agressiva, mas dá muito medo. Você tem que fugir de pessoas e no meio de outras pessoas, onde ninguém faz nada. Fica todo mundo olhando e vendo a situação acontecer. Certeza se a culpa por isso é deles ou se é minha. Eu acho que talvez seja mais minha. Essa culpa judaico-cristã que assola o nosso país, que assola a nossa sociedade, cai como uma pedra de 1 tonelada nas costas dos homossexuais. Quando eu falo em culpa, é em não estar no contexto da maioria. E eu tenho uma forma da minha personalidade de não gostar de ser diferente. Eu não sou assim. Então eu falo em culpa porque eu não gostaria de ter sentido isso. Mesmo assim, eu estou o tempo todo me policiando quanto ao que eu faço. Milhões de brasileiros sofrem. Crianças se matam. Claro, né? Também com a família desestruturada daquela, o pai para um lado, a mãe para o outro. Meu pai sempre foi aquela presença masculina. Aquele herói lá da casa, ele era. Ele não ficava doente, ele não ia pro hospital, ele arrancava dente com alicate, aquele homem macho demais da conta. Eu tenho um filho homossexual, gay, mas ele é homem. Olha, eu tive uma relação de 15 anos com meu ex-marido, com o pai do Gabriel e da Flora, e lhe digo que eu vivi um casamento que deu certo. A gente tinha uma relação maravilhosa, de companheirismo, de cumplicidade. O pai do meu filho, dos meus filhos, sempre foi um pai maravilhoso, um companheiro fantástico. Ou seja, meu filho é fruto de muito amor, muito amor. O comportamento, aspas, desviante, ele pode acontecer. A sociedade tolera ele. Desde que essas pessoas, esse comportamento não queira se tornar parte da regra. Aí ele é inaceitável. E aí cresce uma onda de, peraí, meu querido, aqui não. Então, ter um tio solteirão de quase 50 anos que dá umas escapadas é ótimo. Ter uma tia que tem uma melhor amiga que vivem juntas até hoje, muitos anos num sítio, tá tudo bem. Agora, não inventa de casar, não inventa de adotar criança. Eu e o pai somos heterossexuais, e aí? Né? Não fez nenhuma diferença na criação dela ou na criação do filho, do meu outro filho, do Vitor. Então, eu parto do pressuposto de quanto menos bem resolvido sexualmente um ser humano é, mais dificuldade ele tem de lidar com a sexualidade do outro, né? Então, quanto menos conforto ele sente com os desejos que ele tem, com as fantasias, com as coisas, mais dificuldade ele tem de lidar com aquele que lida bem com isso. Então, a família tem que se dar o respeito, tem que respeitar a opinião dos filhos, tem que dar amor para qualquer personalidade. Eu não sei se é a educação que a pessoa tem, se é falta de informação, se é uma revolta por não ser o que gostaria de ser. Já que eu não faço o que eu quero, não posso fazer o que eu quero, vamos massacrar. O desajuste é eu não saber acolher
o que a pessoa é. Outro é o que ele consegue ser, o que ele pode ser. Eu tentei mudar, eu tentei ser um pouco o que as pessoas esperavam que eu fosse. A homofobia, ela não destrói só a pessoa, ela destrói a família. Parentes mesmo falam de homossexualidade assim, botando a mão. Ah, ele é lésbica, ele é gay. Sabendo que eu tenho um filho gay, da família é pior, né? A dor é maior. Porque a gente exige deles um outro tipo de comportamento. O estranho você sente, mas fica por ali na rua, né? Você vai embora, mas a família não. Na minha família, eu criei meus filhos para serem desse jeito. Não ter preconceito de nada, sabe? Os pais hoje são os primeiros a serem os preconceituosos, são os primeiros a ter homofobia e passam isso para os filhos. Em relação à piada, à brincadeira, sacanagem, chacota, eu sempre ri muito com o povo, né? Então, assim, do jeito que vinha, voltava. Eu tinha medo. Não sei, eu tinha medo de tudo. Tem aquelas pessoas que são engraçadas, que fazem piadas e sem malícia, e tem aqueles babaca, aqueles idiotas. Ao ofender um gay é muito fácil. Difícil é estar na pele de um gay. Se você quiser fazer da sua vida uma desgraça, ficar louco porque você é gay, você fica facinho. Fé em Deus e pé na estrada, entendeu? A Thaís estudava num cursinho à noite e ela e uma menina do cursinho se apaixonaram. A Thaís tinha feito 18 anos em julho e a menina ia fazer 18 em janeiro. Elas tinham 6, 7 meses de diferença. E a mãe ficou sabendo, a mãe da menina, e aí começou um inferno para nós. Ela quis agredir, ela ameaçou de morte. Aí você vê a doença, onde está a doença, que é a homofobia. Você vê a sua filha chegando em casa ensanguentada, tendo sido apedrejada porque aparenta ser um sapatão, porque depois que a Thaís saiu do armário, que eu fui entender, eu fui conhecer na realidade o ódio e o que a homossexualidade leva algumas pessoas a fazerem. Eu, particularmente, tenho 6 amigos meus, da minha geração, que foram assassinados por homofobia. Uma vez ela foi na Ceilândia, tinha uma menina, se não me engano, que ligou para ela, porque os pais eram evangélicos e ela estava apanhando, estava com problema. Aí foi ela, foi a Thaís, foi eu acho que mais 2 amigas, aí da Ceilândia, para conversar com a menina, para ver se conversava com os pais, alguma coisa. Eu sei que ela saiu de lá à base da pedrada. Aquele homossexual que diz que nunca sofreu homofobia é um grande mentiroso. A homofobia, ela existe e ela é grave, né? E a gente sabe que o que está acontecendo é uma verdadeira matança. Eu já levei amigos para hospitais porque tomaram porrada. É imaginar que seu filho possa vir a ser vítima de homofobia. Eu acho que esse é um ponto. Pernambuco é o estado que se mata mais homossexual. Então, para mim, isso já criou impacto. Não foi nem de exclusão do meu filho, foi de proteção. Até no dia que ele desapareceu, eu enlouqueci. Fui buscá-lo, fui procurá-lo. Ele se encontrava em ML, se encontrava em delegacia, e se encontrava nada, porque ele tinha deixado os documentos dele. Virei da sexta para o sábado, não o encontrei. De repente aparece uma pessoa que diz que um jovem foi espancado e levaram para... O bombeiro levou para a restauração. E parti para o hospital da restauração. E quando eu entro, que eu olho, que eu vejo o rosto do meu filho desfigurado. Totalmente desfigurado. Quando eu vi, eu sabia que eu não ia ter mais meu filho de volta. Voltei para casa, liguei para o pai dele, buscando forças, aonde eu pude encontrar forças. Do mesmo jeito que eu cuidei do enxoval para o nascimento, eu também vou cuidar do velório. Eu escolhi berço, colchão para o nascimento. Eu fui escolher caixão, flores. Do começo e do fim. E no meio tem uma história linda, entre uma mãe e um filho. Eu prometi para ele que eu ia identificar quem fez isso com ele. E consegui identificar. E foram 2 jovens
que cresceram com José Ricardo, que faziam parte do grupo de jovens. Meu filho morreu aos 24 anos, vítima de homofobia, por preconceito, discriminação. Onde eu passo com ele, no shopping. Gente, eu estou cansada quando eu vou no shopping com o Paulo, como ele chama atenção, como as pessoas olham, algumas pessoas admiram, tá? Já tem pessoas que admiram e outras não, cutucam. Tem pessoas que não gostam de ver ninguém feliz. Então, tá vendo aquele casal ali feliz, eu podia estar ali do mesmo jeito, entende? Receio por mim foi uma coisa que me acompanhou a adolescência e o final da adolescência sempre. Eu fiz parte de uma ONG, a gente organizou a primeira parada lésbica de Brasília, a gente fez a primeira, na segunda um grupo de skinheads ameaçou, falou que se a gente desse sequência àquilo, a gente ia morrer. Eles iam estar camuflados, eles iam matar todas. Para boa parte, a maioria dos homossexuais convivem com medo de sair de casa todo dia. Hoje, inclusive, nós temos um retorno aí de uma homofobia com esse processo aí pseudo-neopentecostal, evangélico, de um mundo que eles acham que é só o que eles acreditam. As pessoas são sem vergonhas, elas são safadas, tipo assim, entendeu? São promíscuas. Eu defendo a liberdade de religião. Até porque sou religiosa há muito tempo, assim. A gente fica vendo esses discursos homofóbicos dessa bancada evangélica que incita o ódio, que incita o crime e a gente de pés e mãos atados, entendeu? Ver essas pessoas incentivarem o crime contra homossexuais, contra gays, e essas pessoas têm imunidade parlamentar, elas podem falar o que elas quiserem, na hora que elas quiserem. Ah, que é doença, que é pecado, que é crime, que é não sei o quê. Isso em relação à homossexualidade. Eu acho que a maior religião para mim é você não fazer mal a ninguém. Meu pai, ele não foi sempre pastor, né? Ele não era religioso. Ele tinha respeito pela religião, mas ele nunca foi religioso. Tanto que minha mãe, quando a gente era criança, batizou, fizemos primeira comunhão, aquelas coisas todas, né, de igreja católica. Só que, curiosamente, esse cara que era militar na época da ditadura, que hoje é pastor evangélico, esse mesmo cara foi o cara que me ensinou o respeito à diversidade. Que feio é desrespeitar o outro. Que feio é mentir. A igreja, quando fala amar o próximo a ti mesmo, e como é que a gente faz com os homossexuais, com a homossexualidade? Como é que a gente faz com os negros, com os amarelos? Das pessoas falando que você está pagando alguma coisa para seu filho é gay. Esse pode, aquele não pode, porque Deus não pode isso, porque Deus não permite aquilo. Que ser gay tem cura. Você tem as leis da sociedade, sim, para manter uma conduta. Mas a tua homossexualidade é problema seu. Por que não aceita? Quando é que eu me descobri heterossexual, né? É uma pergunta. Não tem opção. A opção é aceitar, a opção é estar, tá bom, tá bem, é isso que eu sou. A heterossexualidade, será que tem cura? Meu namorado, ele vem de uma família mormon que é completamente religiosa. E ele não tem problema nenhum na família dele. O machismo precisa de cura, porque o machismo mata, a homofobia mata, a homossexualidade não mata. Para mim é muito claro que a homofobia é filha do machismo. Não se proíbe ninguém de amar, não se pode proibir ninguém de amar. E é aí que você leva a pessoa à loucura. Ela se negar é a morte em vida. A sociedade patriarcal, ela é, assim, a origem, talvez, de toda essa intolerância homofóbica, né? Tem coisas que são de fato, inaceitáveis para alguém poder viver em sociedade, sabe? Alguém que agride alguém que rouba alguém que engana e cria situações que prejudicam as pessoas. Mas
meu desejo não prejudica ninguém. Meu desejo é meu. Se eu fosse deixar de ser homossexual, se isso realmente pra mim existisse, eu acho que eu conseguiria ter deixado antes, né? O preconceito é uma opção. Quando você tem o que eu digo, né, essas 3 coisinhas, que é o respeito, é o amor e a compreensão da família, você caminha com a cabeça erguida, você caminha com a certeza de que você não é um errado, que você não é um monstro, de que você não é um filho do diabo, de que você não é um criminoso. É por isso que eu digo que eu carrego um fardo. Porque os processos culturais, eles não são processos rápidos, não é instantâneo, não é uma pílula que você dá para as pessoas e elas passam a enxergar o mundo de uma forma mais lúcida e mais clara. Cara, mesmo que eu te falo, eu sou moreno, saca? Assim, não, é parte de mim, eu nasci assim. É uma coisa que eu sou e eu não vou mudar. Não abandone seus filhos. O cara é gay. Sou mesmo, sabe? É meu filho, é a vida dele, é a personalidade dele, é o gosto dele. Fiquem do lado dele sempre. Aprendi a gostar de ser quem eu sou. Mas eu tive que aprender, não foi uma coisa natural. Amem seus filhos. Ou é preto ou é branco, não pode ser cinza. Esse preconceito tem que acabar. Quando nós entendermos que não deve haver esse direcionamento, que não é porque isso existe há tanto tempo que é certo, eu acho que nossos filhos e filhas, eles vão ser muito mais felizes, porque eles vão ser livres. Então o menino vai poder brincar de boneca sem ter um pai dizendo isso é coisa de viado. Vai ter uma menina podendo jogar futebol sem o pai dizendo, ou a mãe dizendo, sai daí, isso é coisa de sapatão. Não é doença, nada disso é doença. É só um jeito de ser. Quem é que opta, gente, por sofrer bullying, por sofrer agressão, por ser alvo de chacota? Alguém opta por isso? Isso não existe. A pessoa pode passar a ter um comportamento heterossexual, mas na sua essência, essa pessoa que nasceu homossexual, ela vai morrer homossexual. E aí? Como é que a pessoa vai lidar com aquilo? É muito difícil, assim. A homofobia é a doença. A homofobia é o mal. Então, ela é que tem que ser curada. Ela é que tem que ser extirpada da sociedade, porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão sendo agredidas, as pessoas estão perdendo os seus empregos. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que quando existe amor nas relações, não tem por que não aceitar nada. Você aceita as coisas, porque você entende o outro. Então eu acho que é mais uma coisa de a pessoa não ter afeto pela outra do que uma questão de ser gay ou não ser gay. Todos iguais, todo mundo é igual, todo mundo é ser humano. Acho que isso nem parece tão impossível.